Pois é, desde o início do nosso programa estávamos falando que Ramon, lateral esquerdo do Vasco, estarei aqui, está no nosso banquinho sagrado em recuperação. Recuperação, mas confiante. Graças a Deus, no caminho certo, evoluindo muito bem. Que bom. Eu encontrei com ele no clássico, né? Eu fui lá assistir Vasco Flamengo e encontrei, pô, Ramon, tá 100%, cara, tava andando tranquilo. Ele, não, 50%. Falei, vamos ver. Em que pé tá essa recuperação? São 6 meses de recuperação, né? Você tá no terceiro mês. Estou no terceiro mês, evoluindo muito bem. Explica a sua lesão pra gente. É uma lesão chamada LCA, né? Ligamento cruzado anterior, no qual eu rompi total e pegou um pouquinho do menisco. Então eu fiz um pouco essa reconstrução, aí o lance... No clássico, em outubro, né? Um lance besta, até coitado, Everton Ribeiro foi gritando na hora, mas eu nem toquei nele lá. E o árbitro logo revelou pro Jean na época que parou, porque viu meu joelho rodar. E você vê, literalmente, meu joelho vai pra frente e volta, mesmo. dá uma... Não, a cena é muito feia, pô. E do jeito que você cai... Porque, assim, uma hora a gente vê também que, às vezes, o jogador cai, assim, faz uma cena, mas ali no caso não foi o seu caso, né? A gente viu que era uma coisa séria. Primeiro que na hora que falou, pode ser ligamento, a gente, aí vai ficar um tempo mais fora. Eu nunca tive uma lesão séria, né? É a primeira vez que eu tenho essa lesão. Mas quando eu já caí, que eu escutei um estalo atrás de olho, eu falei, foi. Já era. Estourou. E a Babi estava comentando sobre esse processo da sua recuperação, você está no terceiro mês, mas aqui nos bastidores o Ramon estava falando pra gente os exercícios que ele faz diariamente. E é natural que quando um atleta vai voltando aos poucos, ele fica um pouco inseguro, né? Com medo de se machucar novamente. E você está bem confiante mesmo que você não sente nenhuma dor. No vídeo a gente vê, essas aí são de 2 semanas atrás, e bem quando eu estava fazendo transporte, foi bem no momento que quando eu machuquei, minha perna estirou um pouco. Claro que teve a rotação, mas estirou um pouco. Então, quando eu faço esse movimento, fazia para trás, eu tinha um pouco de medo ainda. Então, minha perna ficava um pouco inflexa. Até entrando num termo médico, não é a minha parte, mas ficava um pouco encurtada. Eu já perdi esse medo, já estou na parte de recuperação da parte muscular, já para ganho de força. Então, a partir de quinta-feira eu estou liberado para fazer o trabalho realmente, para começar a ganhar força de verdade para poder voltar a jogar futebol. Na academia você já está, mas aí na quinta-feira você aumenta a carga para ganhar força, massa magra. Isso, até a angulação também. Antes dos 90 dias eu não posso ter a angulação total do movimento, os 90 graus. Então eu faço as primeiras e as últimas. Pra poder reativar um pouco do vaso. Trabalho, né? Não, e o medinho que deve dar. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí que entra o pessoal do Vasco, do CAPS, estão realizando um excelente trabalho também comigo, de paciência, porque eles controlam, não, pode ir que você consegue fazer. Ou calma, que você tá ansioso, você tá bem, mas não é isso não que exagera, parece. vai com calma. E nessa parte que eu tô, controlar a ansiedade que é o mais difícil. Né? E amanhã, como é que vai ser o jogo pra você, assim, né? Amanhã, então, temos aí o convite pra galera de casa, 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. O Vasco voltando à Libertadores, jogo contra a Universidade de Concepción. Assim, o que eu vi no Clássico, Ramon, eu queria muito sua opinião, que você estava lá assistindo também, assim, o Vasco hoje é um time que perdeu muitas peças importantes, uma delas é você, apesar de ser só por lesão, né? Assim, o Vasco sente a sua falta, a gente percebe isso, mas é um time organizado, é um time com a cara do Zé, é um time fechado, compacto, que sai com responsabilidade, se defende bem. Qual é a sua expectativa para esse jogo de amanhã? Então, eu não conheço, sendo sincero, realmente como a equipe do União Concepción joga. Se é uma equipe mais de posse de bola, se é uma equipe agressiva. Mas se tratando de Libertadores, todo mundo sabe como que é. E esses jogos são muito difíceis. Eu acho que amanhã será um jogo muito de mais ou menos de xadrez. A gente tem que começar o jogo estudando o adversário, vendo como que eles se posicionam, como eles vão atuar nesses primeiros 15 minutos, ali 20 principalmente, pra gente saber como atacar e como fazer uma vantagem, trazer uma vantagem do Chile para cá, pro Rio de Janeiro. Querendo ou não, acho que você tem um contato direto, né, com a equipe do Vasco, com o Zé Ricardo também. Mesmo você fazendo o tratamento, você está concentrado ali no seu joelho. Hoje a poeira já está baixa, né, quando a gente fala sobre os problemas extra-campo do Vasco. Mas em algum momento, no início ali da temporada passada e no fim da temporada passada e no início dessa temporada, você, vendo de longe, começou a se preocupar um pouquinho com os atletas, como iria fazer já essa pré-Libertadores, com os problemas que estavam acontecendo? Então, esses problemas extracampos já... Desde quando eu cheguei em julho, então já começaram a afetar, só que ficaram evidentes a partir de outubro, que foi a eleição na urna. A gente ali, eu por ser um dos... Não dos mais velhos, mas um dos líderes. Sim, claro. A gente que tentava ali, juntamente com o Anderson Barros, que era o diretor na época, a tentar não deixar chegar muito e tal. Eu de fora, depois que eu machuquei, eu fiquei um mês em São Paulo, mas mesmo assim eu entrava muito em contato com o Zé Ricardo, conversava muito pelo telefone e tentava saber como é que estava, porque, querendo ou não,
afeta ali dentro do campo, né? A gente sabendo, a gente ficou vários jogos sem jogar em São Januário, acho que isso afetou o nosso rendimento na equipe. E agora já começar com isso, com 2 jogos de portão fechado, acho que também afetou um pouco. Mesmo fora, as pessoas vinham e, poxa, jogar de portão fechado é chato, né? Esse problema de a gente não sabe quem é que vai, quem é que fica, se vai outro, se entra outro. É ruim. Então acho que agora, como a Bárbara falou, nós perdemos a nossa linha defensiva inteira. Sim. Então isso é complicado para um jogo tão importante. Só que o Zé, da maneira de trabalhar, calma, tem procurado conversar. Chegou o Eraso, o Ricardo, o menino, tá subindo muito bem. O Henrique cresceu muito em produção. Sim, sim. O Iago também jogando na linha alta, voltou para lateral, tá tendo um bom desempenho. Então a gente está passando por um processo de readaptação, né? Isso é um trabalho à cara do Zé, né? Primeiro o Zé fala o seguinte, eu quero arrumar a casa lá atrás, depois a gente vai sair jogando. Pelo menos ele passa muito essa impressão pra gente. Lá atrás, tô falando dos volantes ali, dos volantes pra trás, né? Pensando nessa primeira linha, né? Que é a linha defensiva dos laterais e dos zagueiros. Já pensando em quem protege essa linha. E aí sim a gente começa a pensar na criatividade, começa, né, a pensar em fazer os gols, em vencer as partidas. Ele começou, já fazia isso no Clássico. Desse turbilhão todo que se envolveu o clube nessas últimas semanas, eu sempre falava, pô, dentro disso tudo a gente tem o Zé Ricardo. Um cara sensato, um cara que vai dar jeito. Sim. Independente de quem sair ou de quem ficar, ele vai ajeitar a casa. E no Clássico ele mostrou. Até foi muito parecido, eu comentava com um amigo meu, os 2 times jogavam iguais. Sim. Era idêntico. Idêntico. Porque o Flamengo da herda muito estilo do Zé Ricardo. E a gente também, agora, nessa maneira de jogar, mesmo perdendo nossas peças defensivas, a gente conseguiu ter uma postura tática muito boa. Lá de cima eu vi as 2 linhas certinho, os 2 da frente fazendo o que o Zé Ricardo pede, um indo no zagueiro, o outro vindo no volante para ajudar o meio de campo. Fora a saída de bola, né? E melhorou, claro, melhorou o Ricardo muito. e o Eraso, por mais que o Ricardo estava com a gente no ano passado, você treinar uma coisa, na hora de jogar num clássico no Maracanã, a estreia de um garoto é difícil. Ele saiu muito bem. Então a gente está nesse processo de entrosamento ainda, a gente tem muito a crescer, daqui a pouco o Breno volta, o Kelvin volta, eu tô voltando, e a gente vai ajudar, se Deus quiser, agregar para poder terminar ter um bom ano, na verdade. Então, você comentou sobre esse lance do que você é hoje no Vasco, um dos mais experientes, e até mesmo com essa saída do Nenê, o torcedor, ele fica preocupado. Peraí, minha equipe conseguiu uma pré-Libertadores, mas peças importantes saíram, outras voltando como você. O que você pode dizer para o torcedor vascaíno diante dessa expectativa, diante de como foi turbulento no início do ano, politicamente, foi resolvido, pelo menos baixou a poeira, e agora, de fato, começa a temporada, que é o que vocês desejam na Libertadores 2018. Que a torcida não abandone a gente precisa muito, principalmente nos jogos em casa. Eu acho que o que tinha para resolver foi resolvido, ponto. Agora é começar do zero, dar crédito também pro Campelo, eu trabalhei com ele quando ele era doutor. Então, dá crédito para não abandonar, porque esse ano a gente vai precisar mais do que nunca dele do nosso lado, para a gente ser forte dentro de casa como o Vasco sempre foi. Tá certo, então. Muito obrigada. Eu tô pegando o seu grupo aqui, só pra gente poder passar certinho. Difícil, Cruzeiro, Racing, isso Laú. aí. Eu queria só passar certinho. Temos aí, então, Cruzeiro, caso o Vasco avance nessa fase, né? Essa primeira fase inicial da Libertadores. Tem Cruzeiro, Universidade do Chile, Racing e vocês. Um grupo bem difícil, então esse jogo, além de precisar da vitória para poder chegar ao grupo, é um jogo que pode ser usado também estrategicamente como experiência, como laboratório pro Zé, né? Porque a gente vai jogar lá, né, também no Chile. Mas antes disso, a gente tem, passando do Concepción, tem um jogo difícil na Bolívia, que vai ser altitude também. Exatamente. Mas até lá, a equipe já vai estar mais preparada, mais assim, casca grossa, como a gente Daqui fala. 4 assim. semanas começa a fase de grupos, né? 4 semanas. Se não me Finalzinho de engano, fevereiro. Fevereiro, não era março, não? Finalzinho de fevereiro. 27 final de fevereiro, isso aí. 27 de fevereiro. Não, até lá a equipe já tá mais entrosada que começo também. de ano, né, cara? 2 jogos decisivos da Libertadores, clássico no Campeonato Estadual. Tipo assim, se vira. E são jogos que não definem um ano, mas já começa, se você não ganha, já caminha pro lado. Querendo se você ou não, ganha, norte caminha da pro outro. temporada, né? Com certeza. Pra onde vai a equipe diante bem do início mesmo. Isso aí, com certeza. Tem uma pergunta mole pra você. Mole. Deus, tá Moleza, assim. Se o pessoal de casa tá respondendo, você também pode responder. Então, fogueirinha, assim, só pra fechar essa participação. Tá aí, ó. Quem tem pela frente a estreia mais difícil? A Chapecoense, que pega a Universidade de Concepción, ou Chape. O Vasco agora. Volta. Rebobina. Manda. O Vasco que pega a Universidade de Concepción ou a Chapecoense que pega o Nacional do Uruguai?
Então, foi o que eu falei, o Nacional é uma equipe muito tradicional, Sim. né? Campeã de Libertadores, jogar lá é muito difícil. Se tratando de nome, eu acho que a Chapecoense pega uma equipe mais tradicional, mais copeira, vamos dizer assim, de Libertadores. Concepción é uma equipe desconhecida até então. Se eu não me engano, tem 23 anos. Sim, é um clube super jovem, né? Super jovem, então, mas essa motivação pode fazer com que eles se juntem, juntamente com a torcida. Se eu não me engano, o pessoal comentou que teve uma promoção lá de 5 mil pesos por ingresso do jogo de amanhã, que eram R$26 no caso. Então, com certeza é estádio lotado. Provavelmente deve ser a primeira participação na Libertadores da Concepción, não sei. Pode ser. Pode ser sim. Então, toda essa motivação, às vezes até, com certeza, fala de alguma premiação caso passe da gente. Então, vai ser um jogo bastante duro pra gente dentro do campo. Tá aí, então, Ramon, que não fica em cima do muro, lateral esquerdo do Vasco e também comentarista analisando essa primeira partida dos brasileiros da Libertadores. Obrigado, uma ótima recuperação. Obrigado. Ramon. Valeu, Ramon. Tamo junto, tá, Obrigado, cara? Valeu tá? mesmo É por estar aqui com a gente. Obrigado a você.